Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 47, onde vamos fazer mais alguns exercícios de percepção harmônica. O meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Oi, gente, que prazer em revê-los, reouvi-los e estar aqui com vocês para mais um dia de muito treino e aprendizado. Vamos nessa. Isso aí, mas antes disso, temos que deixar aqui o nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, a você que está nos ouvindo agora, todos os nossos ouvintes que nos acompanham, que estão chegando agora, que estão ouvindo desde o começo. Muito obrigado a todo mundo que ouve, todo mundo que compartilha, que espalha a palavra. E também, mas não menos importante, muito obrigado aos nossos apoiadores, essa galera que chega junto com a gente, dá uma ajudinha financeira pra gente todo mês e que ajuda a gente a manter a luz acesa. A gente tá conseguindo agora, a partir desse apoio dos apoiadores, a gente está conseguindo migrar para um serviço de hospedagem dos nossos episódios um pouquinho melhor. A gente vai poder ter estatísticas melhores, vai poder entender um pouquinho melhor como que vocês ouvem o podcast, como que vocês aproveitam ele, e vai conseguir levar o nosso conteúdo de uma maneira cada vez melhor para todo mundo que precisa, para todo mundo que precisa da gente para estudar e para continuar avançando nessa caminhada do estudo de música. E quem está fazendo isso possível são os nossos apoiadores, essa galera que ajuda a gente. E se você gostaria de fazer parte desse time, você pode fazer isso a partir de R$1 por mês lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. E a partir de R$5 você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram, onde você pode trocar uma ideia com a gente, tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de pauta, suas sugestões de coisas para ouvir, de coisas para assistir, coisas para estudar, falar pra gente o que você está estudando e falar sobre os assuntos aleatórios que a gente tanto gosta também, que a gente tanto aqui no episódio a gente acaba até falando pouco, mas quem acompanha as nossas lives de sexta-feira lá no Instagram sabe o quanto que a gente gosta de um assunto aleatório também, não é isso aí? É isso mesmo, bicho. Nós somos os melhores do mundo em falar bobagem sobre qualquer assunto. Só vem todas as sextas-feiras às 20 horas e confira. É isso aí. E não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Nós somos o @semibrevespod. Lá no Instagram a gente coloca de vez em quando alguns cards de perguntas para você tirar as suas dúvidas e fazemos, como já dissemos, a nossa live toda sexta-feira, 8 horas da noite lá no Instagram. Cola com a gente que é sempre sucesso. Não é isso aí? Tá faltando alguma coisa pra gente falar agora? Não, é isso mesmo. Vamos dar início então ao conteúdo do episódio de hoje com a percepção harmônica. Vamos lá então para mais um episódio do Daniel tentando me derrubar. Muito bem, Daniel. Então estamos aqui para mais um episódio dessa nossa academia auditiva, né? Pra gente treinar essa arte de entender música só com os nossos ouvidos. No episódio do mês passado, de percepção harmônica, a gente trabalhou os graus 1, 4 e 5 do campo harmônico maior, todos em posição fundamental e todos triádicos. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai adicionar hoje nesse nosso cardápio? Muito bem. A gente vai continuar então fazendo aqueles 3 nossos velhos amigos graus 1, 4 e 5 e nós vamos colocar o 6º grau e o nosso primeiro acorde menor, o primeiro acorde menor que nós vamos escutar aqui nessas progressões. As progressões continuam triádicas e em posição fundamental. A gente vai fazer algumas modulações ou uma modulação no meio para não ficar uma coisa muito monótona, mas a gente avisa e reoferece o centro tonal mais uma vez, tá bom? Isso aí. Quem ficou um mês ouvindo só música em Lá maior para se preparar para esse episódio, vai ter uma surpresa ali na metade. Pois é. Só lembrando, gente, quem estiver acompanhando, estudando ativamente isso daqui, tentando fazer junto com a gente, ouça o nosso exemplo, a gente vai tocar 3 vezes cada exemplo, ouça as 3 vezes, vai tentando identificar o caminho do baixo, tentando identificar a função de cada acorde, tentando identificar a modalidade de cada acorde, se ele é maior ou se ele é menor. E depois de ouvir os exemplos, pause o episódio, tente encontrar você mesmo qual é que é a resposta para depois ouvir a nossa explicação, né? Esse é o melhor jeito de aproveitar esse episódio, esse é o melhor jeito de treinar realmente o seu ouvido.
Muito bem, vamos lá então? Vamos nessa. Então vamos lá, vamos começar mostrando os graus e para que você salve o sabor de cada um aí no seu HD auditivo, beleza? Vamos começar. Então, primeiro acorde, acorde 1. Segundo acorde, acorde 4. Terceiro acorde, acorde 5. E o nosso novo amigo, o quarto acorde, o acorde 6. Todos em posição fundamental, todos os 3 primeiros maiores e o sexto grau menor, como manda o figurino do campo harmônico maior, certo? Certíssimo. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, então? Vamos lá dar início então ao primeiro exemplo. Bora lá. Exemplo 1. Segunda exposição. Terceira exposição. Muito bem, Pedro, e aí, o que lhe parece? Muito bem, me pareceu que a gente começou no primeiro grau, né? E daí, a partir daí, a gente anda uma quarta justa. Então, pom, pam, pam, anda um grau para frente, um tom para frente, né? Uma segunda maior para frente. Pom, pam, pam, pam. E chegando no nosso primeiro acorde menor também. Essa daí é uma dica boa, né? Procurar onde é que está esse acorde diferente, esse acorde menor. Então, esse caminho que a gente fez é primeiro grau, quarto, quinto e sexto. 1, 4, 5, 6. Perfeito. Vamos lá? Então, exemplo 2. Primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro? Muito bem, então a gente não começa no primeiro grau, né? A gente sente essa resolução do primeiro grau que, chegamos em casa no segundo acorde, né? Faz pam, pam, né? Então temos essa quarta aí. Pam, 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 pam. Então começamos com um 4-1, né? Essa cadência plagal aí. Pam, pam, pera, pam, tá. Esse intervalo é um intervalo grande, né? Um intervalo que a gente não tinha conseguido ainda. E é onde ele chega naquele acorde menor, que ele vai para o sexto grau e depois volta um tom para o quinto. Então como ficou? Como ficaram os graus? 4, 1, 6, 5. É isso aí, perfeito. Vamos para o terceiro exemplo? Vamos lá. Então vamos lá. Exemplo 3, primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro? Então temos esse caminho aí um pouquinho mais tortuoso, né, do que a gente estava acostumado até semana passada. Então a gente começa ali com uma quinta descendente, então é um 5-1, né? A gente sente essa resolução. Onde que está o repouso dessa sequência? Ela está no segundo acorde. Então, essa quinta justa. Depois temos uma quarta justa. E depois andamos uma terça maior, chegando lá naquele acorde novidade, aquele acorde menor. Então temos um 5-1, 4, 6. Perfeito, é isso aí. Vamos lá então, quarto exemplo. Primeira exposição.
Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro? Muito bem. Agora a gente começou no primeiro grau, né? Esse tem que ser sempre a nossa régua. Onde está o primeiro grau? Nesse caso, ele está no primeiro compasso. No primeiro e no terceiro, nesse caso, né? Pom, pam, pom, pam, pom, pam, pom, né? Primeiro e o terceiro são iguais, ele voltou para o mesmo lugar. Pam, pam, que intervalo é esse? Tam, tam. Uma quinta justa, então fomos 1, 5, 1. Pam, 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 pam. Aí fizemos um intervalo mais longo, né? Pam, pam, que é uma sexta maior, e chegamos naquele acorde menor. Pam, 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 pam. Então é 1, 5, 1, 6. Perfeito. Muito bem, para não ficar monótono, vamos mudar de tom? Vamos lá. Vamos oferecer uma outra tonalidade para os ouvidos dos nossos queridos. Vamos lá. 1, 4, 5, 6. 1. Esse aí teve uma novidade, né? Esse o primeiro grau tá mais agudo do que o resto. Exatamente. Por uma questão de comping, de conforto no comping, o primeiro grau ficou mais agudo que o quarto, o quinto e o sexto. Isso é uma coisa comum, acontece bastante. A gente tenta aproximar ali do dó central esses acordes de apoio, então por isso aconteceu esse pequeno salto, mas vai ser divertido. É interessante também, só alertando que a gente vai precisar inverter os intervalos com relação à tônica. Então o intervalo do quarto grau para o primeiro não vai ser uma quarta descendente, vai ser uma quinta ascendente. Do quinto grau para o primeiro não vai ser uma quinta descendente, vai ser uma quarta ascendente. E do sexto grau para o primeiro não vai ser uma sexta maior descendente, vai ser uma terça menor ascendente, né? A gente vai ter que inverter esses intervalos aí, mas é uma coisa muito interessante da gente treinar também, porque é uma coisa que aparece o tempo inteiro. Exatamente. Bom, vamos ver? Vamos lá, então. Vamos ver, então. Quinto exemplo, primeira exposição. Esse aqui dá música, hein, Pedro? Esse dá umas 12 trilhões de músicas. Esse dá música, gente. Segunda exposição. Terceira exposição. E aí, Pedro, o que é que você acha? Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele começou naquele acorde menor, né? Já bateu no menor. Então a gente já sabe que ele tá começando do sexto grau. Pam, pam, porom. Essa sequência bem conhecida, né? Da música pop mundial aí. Pam, pam. Ele começou andando uma terça menor para frente. Inclusive, essa é uma sequência harmônica que dá um monte de confusão, porque se você anda uma terça para frente, você tem duas notas em comum entre esses dois acordes. Então, eles soam bem parecidos um com o outro, né? Então, pam, pam. Então, fizemos 6, 1, pom, pam, pom. Temos esse movimento de quinta justa descendente, mas esse movimento de quinta justa descendente é o primeiro grau indo para o quarto, né? Porque o quarto grau tá para baixo aqui nesse nosso arranjo harmônico. Então, pam, pam, pom, pom. E aí a gente anda mais uma segunda maior para frente, ficando com 6, 1, 4, 5. Perfeito, muito bem. Vamos lá dar sequência então. Sexto exemplo, primeira exposição. E esse dá música, Pedro? Esse dá também. Esse dá todos os rockabillys do planeta, quase. Segunda exposição. Terceira exposição.
E agora, bicho, o que te parece? Muito bem. Primeira coisa que começamos no primeiro grau. Começamos em casa para depois a gente se afastar. E, inclusive, o último acorde, ele dá aquela tensão pra gente voltar pro primeiro de novo, né? A partir daí nós andamos... Andamos uma terça menor para trás, então chegamos no sexto grau. Andamos mais uma terça para trás, dessa vez maior, né? Para chegar no quarto grau, e depois mais uma segunda maior para frente para chegar no 5. Essa é aquela sequência clássica, né, de 1, 6, 4, 5, muito usado ali na música dos anos 50 e 60. A gente conhece 300 milhões de músicas com essa sequência aí, né? Exatamente. Vamos lá, vamos dar sequência então. 7º exemplo, primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro? Muito bem. Primeira coisa que o acorde tônica, o acorde 1, é o último acorde, né? A gente sente essa sensação de cheguei em casa no último acorde e a gente começa no acorde que é diferente, né? Aquele acorde menor. Pam, 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 pam. Essa sequência também que a gente vê direto, né? Esses tons inteiros descendentes indo do sexto grau pro quinto grau pro quarto grau. O Iron Maiden construiu 50 anos de carreira em cima disso. Exatamente. Só tem essa progressão lá. Pam, 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 pam. E aí, vamos para casa, uma quinta justa acima, chegando no primeiro grau. Então é 6, 5, 4, 1. Muito bem. Então vamos lá, para o último exemplo dessa série, o 8º, vejamos. Primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro? Muito bem, o primeiro grau estava no segundo acorde, né? Onde a gente chegou ali no nosso conforto, na nossa casa. Ele começa no pam, no acorde menor, né? Aquele acorde mais fechado, aquele acorde mais escuro. Pam, pam. E aí ele abre, cheguei em casa. Então, 6, 1, pam, pam. Esse intervalo de terça menor entre as tônicas. Pam, 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 pam. Pam, pam. Aí ele anda uma quarta justa para baixo. Pam, pam, pam. Esse acorde que é o quinto grau, né? Esse acorde que seria para resolver. Eu poderia voltar pro primeiro grau aí, usar essa tensão para voltar. Pam, 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 pam. Mas em vez de voltar pro primeiro grau, eu ando mais um tom para trás, fazendo 6, 1, 5, 4. Perfeito, é isso aí. É isso aí? Foram os 8? Fomos os 8. Você não fez o que eu achei que você ia fazer? O que exatamente? O 1564? 1564 não fiz. Aquele famoso. Esse aí é... Quem tiver curiosidade, tem um vídeo de uma banda chama Axis of Awesome, que eles tocam, sei lá, 60 músicas com esses 4 acordes 60 aí. músicas, é. E o vídeo é super divertido. Eu tocava sozinho, eu fazia também essa sequência, né? E aí eu fazia um monte dessas músicas, mesma música, assim, do mesmo jeito. Isso há muitos anos atrás, quando eu tocava sozinho, voz de violão ainda, né? Então, essa é uma piada muito boa, vale a pena mesmo. E eles fazem um vídeo super divertido, com, né, representando as músicas e tal, super bem produzido, super bem feito. Já fica uma pré-dica cultural aqui, vou deixar o link na descrição também, porque é super legal esse vídeo. Muito bem, é isso aí, finalizados aqui os nossos exercícios de percepção? Exatamente, pelo menos por enquanto. Maravilha, vamos lá então para as nossas dicas culturais.
Diga aí, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Bom, eu sei que a gente tá falando muito desse mesmo tema, parece que nós estamos querendo explorar a miséria alheia, mas a gente perdeu tantas pessoas queridas nesses últimos meses que há 15 dias atrás, 3 semanas atrás, nós perdemos talvez uma das minhas grandes influências como contrabaixista e grande influência de todo mundo, né? Pra se ter uma ideia, quando o Jaco Pastorius apareceu no mundo da música, diziam que ele parecia com esse cara. Então, o cara que a gente perdeu é o meu ídolo, Francis Rocco Prest, o baixista do Tower of Power, e ele teve uma longa batalha contra o câncer, inclusive rolou nos Estados Unidos uma vaquinha para que ele pudesse se cuidar, já que lá o sistema público de saúde não existe e como ele já estava há um tempo sem trabalhar, não tinha mais o seguro saúde. Então foi uma longa batalha, vários anos brigando com a doença, e ele acabou perdendo esta batalha no começo do mês. Todos os discos são excelentes, sensacionais, a discografia é vastíssima. O Tower of Power é ativo do princípio da década de 70 até a década de 2010, a década de 10 agora, né? Tem várias formações interessantes, todas elas contavam com o Rocco no baixo. Então, para que você conheça a obra inicialmente, para quem não conhece, eu vou indicar uma coletânea de 2003 que você encontra facilmente aí nos seus aplicativos de streaming de música, que é o What is Hip and Other Hits de 2003. Então vale a pena, se você não conhece, começar por aí. Se você já conhece o Tower of Power, vá direto aos discos clássicos, né? O Back to Oakland de 74 e o Ain't Nothing Stopping Us Now e muitos outros. Eu gosto de quase tudo, de todas as fases. Tudo que tem a mão do Rocco eu acho sensacional. Então fica aqui, a minha dica cultural é o Tower of Power, do grande contrabaixista Francis Rocco Prest, que nos deixou há pouco, mas nunca será esquecido, porque a obra é fantástica. Se você não conhece, vai lá no What is Hip and Other Hits de 2003. É um bom começo. Essa é a minha dica cultural de hoje. Sensacional. Mais um que deixa a gente, mas que a obra fica aí, né? E que fica sendo esse exemplo para quem tá chegando agora, para quem já tá aí, para quem tá chegando agora. A minha dica dessa semana é o disco novo do Marcelo D2, lançado algumas semanas atrás, chamado Assim Tocam os Meus Tambores. Eu ouvi o disco por recomendações que eu ouvi por aí, falando que o disco estava muito legal. Ouvi, realmente gostei muito das mensagens e esse caminho que o D2 já segue há algum tempo, né? Misturando o rap com samba, todo o lance que, enfim, a gente até conversou sobre isso, né? Não lembro se foi aqui entre uma gravação e outra, ou se foi numa live que a gente falou sobre o negócio do acústico do D2, que teve até João Donato, enfim, essa coisa de mesclar esse rap com essa nossa tradição de música brasileira e tal, que é uma coisa que a gente também já falou, que o Emicida vem fazendo, mas que o D2 também já faz isso há bastante tempo, inclusive. E depois, pesquisando pra falar aqui sobre ele hoje, eu descobri que esse álbum, ele vai muito mais longe do que eu imaginava. Além dele ser um álbum super legal, que vale a pena todo mundo ouvir, ele é um projeto multimídia que eu não conhecia, que eu até, terminando aqui, preciso ir atrás e conhecer essas outras partes dele, que além, ele foi lançado como álbum e como um filme média-metragem, como eles chamam, simultaneamente, o filme dirigido pela esposa do Marcelo D2, e ele foi gravado inteiro como uma grande live, né? Ele transmitiu ao vivo todo o processo de criação e de gravação do disco, então, inclusive tem registros das pessoas que estavam assistindo, participando no disco, né, gravações dessas pessoas e tal. Então ele é uma experiência coletiva que vai além de ser só esse registro, né? Ele teve todo um processo diferente aí que diz muito sobre o tempo que a gente tá vivendo hoje, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins do que a gente tá vivendo, né? Toda a proximidade que a tecnologia nos permite, né? E todas essas novas formas de se agir coletivamente, mas também todo o período complicado
complicado de isolamento e de distanciamento que a gente tá passando. Então eu acho que esse disco, ele é uma marca importante do nosso tempo e vale a pena conhecer, vale a pena ouvir o disco Assim Tocam os Meus Tambores, do Marcelo D2. Fica aí minha dica cultural de hoje. Vou ouvir com calma. Maravilha. É isso aí, entregamos mais um então? Mais um entregue. Este foi mais um Semibreves. Os Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizuri, consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a Seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara e até semana que vem. Valeu, gente. Cuidem-se todos. Um abraço e a gente se ouve por aí.